Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Cássia e nós hoje vamos conversar sobre a imunidade aos vírus. O objetivo dessa aula é identificar os mecanismos de agressão celular e tecidual ocasionados pelos vírus e caracterizar a resposta imunológica do hospedeiro. Os vírus, eles são patógenos intracelulares obrigatórios e eles precisam das células para fazer a multiplicação das suas partículas virais. Um vírus, ele penetra dentro de uma célula e ele só pode entrar nessa célula por meio de receptores específicos. Isso faz com que os vírus eles sejam espécies específicos, ou seja, eles só conseguem infectar algumas espécies para as quais eles têm receptores celulares, tá bom? Então o vírus ele usa aquele receptor celular para penetrar dentro da célula. Uma vez dentro da célula, o vírus ele rouba o comando celular e a célula passa a sintetizar proteínas virais para a produção de partículas virais. Geralmente os vírus, depois que várias partículas são produzidas, elas saem das células por meio da ruptura dessa célula. E aí ocorre o efeito citopático do vírus, quando o vírus ele rompe as células. Esse é o principal mecanismo de destruição celular dos vírus e, consequentemente, de destruição tecidual também, porque várias células do tecido são acometidas e, com isso, você tem, graças a esse efeito citopático, a destruição de várias células do tecido. Outro mecanismo também de destruição viral é o efeito indireto, quando os vírus estimulam o sistema imunológico e aí o sistema imunológico leva à destruição tecidual. Já quanto à resposta imune aos vírus, nós temos principalmente dois tipos de resposta: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Nesse quadrinho aqui, nós podemos ver a progressão dessa resposta com o aumento da titularidade viral e os dias, né, ao longo dos quais a infecção vai perdurar. Então, no começo, a gente tem um aumento da replicação viral e as células que estão infectadas por vírus liberam interferons do tipo 1. Esses interferons do tipo 1 são muito importantes porque eles fazem com que as células que não estão infectadas entrem no estado antiviral, que eu vou explicar daqui a pouco. Já fazendo também parte da resposta imuninata, em seguida a gente tem a ativação das células natural killers. Essas células, elas têm um efeito citopático direto, elas destroem diretamente as células infectadas por vírus, tá? Com o aumento da titularidade, a gente passa a ter uma resposta imune adaptativa. Essa resposta imune adaptativa, ela é desenvolvida. E a principal célula responsável por essa resposta imune adaptativa as principais células são os linfócitos TCD8, que são vírus específicos, ou seja, cada linfócito TCD8 só reage ao vírus que o originou, tá bom? E a gente tem os anticorpos, que também são específicos para determinado vírus, e eles fazem a neutralização. Percebam, então, que ambas as respostas estão envolvidas em dois processos. Um processo de proteção contra a infecção viral e um de erradicação dessa infecção. Então, quando a gente fala em proteção, o representante da resposta imunidade responsável pela proteção é o interferon, que, como eu falei, faz com que as células que não estão infectadas fiquem em estado antiviral. Já a resposta imunodadaptativa, ela é representada com relação à proteção pelos anticorpos neutralizantes. Por quê? Porque eles se ligam aos vírus no local em que o vírus ia se ligar ao seu receptor celular. Consequentemente, o vírus ele fica neutralizado e ele não consegue penetrar dentro das células. Percebam que esses anticorpos eles só funcionam em vírus que estejam fora das células. Então, eles não atingem os vírus que estão dentro da célula e, consequentemente, por isso que eles não podem erradicar uma infecção, tá? Outra função também dos anticorpos é a opsonização. Eles marcam esses vírus para a fagocitose. Tudo indica que o sistema complemento também tem essa função de opsonização. E se a gente fala em um vírus envelopado, o sistema complemento ele também pode fazer com que a gente tenha uma ruptura da membrana do vírus e, consequentemente, a destruição de vírus envelopados. Já com relação à erradicação da doença estabelecida, da infecção estabelecida, a gente tem as células natural killers, que, como eu falei, elas matam diretamente, e as células TCD8, que também matam diretamente. A diferença é que natural killers não são vírus específicos, então natural killer responde a qualquer vírus, e ela responde a qualquer vírus que faça com que a célula não apresente MHC classe 1.
Quando a natural killer vê que uma célula não está apresentando MHC classe 1, ela vai destruir a célula. E vocês vão ver que um dos principais mecanismos de evasão da resposta imune dos vírus é a não expressão de MHC classe 1. Mas aí não adianta, porque a célula vai ser reconhecida por natural killer e vai ser destruída. Já quando a gente fala em células tecitotóxicas, aí essas células, elas reconhecem antígenos virais que foram apresentados em MHC classe 1. Quando o antígeno é apresentado em MHC classe 1, TCD8 vai lá e reconhece e destrói. Como ocorre essa destruição? Nos dois casos, essas células se ligam à célula infectada, liberam perforinas que formam poros na superfície das células e granzimas que penetram por esses poros e ativam enzimas celulares que levam à lise e à destruição das células infectadas. Então, essa situação do estado antiviral, como eu falei, é uma ação biológica do interferon do tipo 1. Células infectadas produzem esse interferon do tipo 1, que age em células não infectadas. Nessas células, eles induzem a expressão de enzimas que bloqueiam a replicação viral por meio de inibição da síntese de proteínas viral, degradação do RNA viral e inibição da expressão genética viral e montagem do vírion. Consequentemente, a gente não vai ter a replicação viral. Então, as células ficam nesse estado chamado de antiviral, em que o vírus, por mais que ele entre, ele não consegue completar a sua infecção e não consegue formar novas partículas, e aí a célula ela não sofre todas as consequências do vírus se replicando dentro dela. Para compreender bem a apresentação antigênica, que vai estar relacionado tanto ao MHC, tanto a resposta das natural killers, já que não vai ter MHC classe 1, mas também a resposta das células TCD8 e também para compreender esses mecanismos de evasão, é muito importante que a gente lembre como ocorre a apresentação antigênica. Então, a gente tem dois tipos de apresentação antigênica, via MHC classe 2 e via MHC classe 1. Lembrando da via do MHC classe 2, ela é aquela exclusiva de células apresentadoras de antígeno. E ela só apresenta antígenos extracelulares. Então, percebam que uma proteína extracelular ela foi endocitada, o lisossomo quebrou essa proteína em peptídeos e esses peptídeos se ligam ao MHC classe 2 que foi produzido no retículo endoplasmático e são apresentados pelas células apresentadoras de antígeno. MHC classe 2 só ativa célula TCD4. E as células TCD4 elas são os maestros da resposta imune adaptativa. Então percebam que esse tipo de apresentação não ocorre em qualquer célula. Já a apresentação via MHC classe 1 ocorre em todas as células do corpo. A principal função da apresentação via MHC classe 1 é a tolerância. E o que é a tolerância? É quando o seu sistema imunológico não reage contra as suas próprias células. Para que a tolerância ocorra, o processo é o seguinte: toda e qualquer proteína produzida dentro das células, proteínas nossas, tá? Durante a sua síntese proteica das suas células, essas proteínas, quando produzidas, elas são fragmentadas, algumas dessas proteínas, são fragmentadas pelos proteossomos, que quebram elas em peptídeos. A TAP transporta esses peptídeos para dentro do retículo endoplasmático e eles se ligam ao MHC classe 1 e esse MHC classe 1 é expresso na superfície da célula. Então percebam que toda e qualquer proteína que é produzida dentro das suas células, pedacinhos, peptídeos dessa proteína estão sendo expressas na superfície das suas células. Para que funciona isso? Quando os linfócitos eles estão sendo produzidos ainda, eles estão imaturos, eles ainda vão sair de dentro dos órgãos linfóides, eles são apresentados a esses antígenos próprios e eles só são liberados se eles não respondem contra esses antígenos. E isso é a tolerância, tá? Quando as células imunológicas estão sendo produzidas, elas são apresentadas aos nossos próprios antígenos e elas não reagem aos próprios antígenos. Se por um acaso alguma célula evade esse sistema e consegue ser liberada, mesmo reagindo ao próprio, aí você vai ter uma doença autoimune, tá? E isso não é comum. Então, geralmente,
as nossas células conhecem os nossos antígenos. E é graças a esse mecanismo que TCD8 sabe quando um peptídeo que está sendo apresentado não é seu. Então, se o peptídeo que está sendo apresentado não é seu, TCD8 vai lá e destrói a célula. Geralmente, os antígenos que são apresentados não são nossos em duas ocasiões. Nas infecções virais, por quê? Porque o vírus ele toma o comando celular e faz com que as células produzam as proteínas dele como se fossem dela, e aí essas proteínas são apresentadas, proteínas virais são apresentadas na superfície. TCD8 vê a proteína viral e diz: ei, querido, essa proteína não é minha, não. E vai lá e destrói a célula. A outra situação ocorre em tumores. Os tumores produzem proteínas anômalas, são proteínas que foram oriundas de mutação e não tem nada a ver com as nossas proteínas normais. E aí, TCD8 também reconhece essas proteínas anômalas e ele destrói células tumorais, tá? Ou potencialmente tumorais. E aí, com isso, TCD8 ele tem essa função de proteção contra tumores e infecções virais. Para nós hoje, nos interessa a proteção contra infecção viral. Beleza, conhecendo esse processo, vamos falar agora dos mecanismos de imunoevasão ou de evasão do sistema imunológico. E o que são esses mecanismos? São estratégias virais para fugir do sistema imunológico e continuar se multiplicando dentro do seu organismo sem a interferência do sistema imunológico. Aqui a gente tem a lista das principais, dos principais mecanismos, e eu vou conversar com vocês sobre esses 3 mecanismos aqui em detalhes, tá? Então, vamos falar brevemente sobre todos eles. A variação antigênica, que eu vou explicar daqui a pouco, a inibição do processamento antigênico, produção de moléculas de MHC isca para inibir células natural-killers, que eu também vou mostrar, produção de homólogos de receptores de citocina, e aí com isso você pega e produz citocinas que vão fazer com que o seu sistema imunológico não consiga proteger você contra os vírus. Produção de citocinas imunossupressoras, essas realmente deprimem o sistema imunológico para ele não conseguir reagir. A infecção e morte ou comprometimento funcional de células imunes, e aí o HIV é o campeão disso, já que ele infecta os macrófagos e os linfócitos T, e aí com isso acaba com a resposta imunológica. Inibição da ativação do complemento, e inibição da imunidade inata. Então, vamos falar primeiro sobre a variação antigênica. A variação antigênica, ela é nada mais nada menos do que 2 vírus se combinando para formar um novo vírus, tá? Ou seja, 2 cepas de vírus formando uma terceira cepa. Isso ocorre quando vírus diferentes se encontram dentro de um mesmo hospedeiro. Isso ocorre muito no vírus influenza e aí deu origem à gripe aviária. O que é a gripe aviária? É quando 2 vírus, um humano e um de ave, se encontraram em uma ave e aí conseguiram produzir um terceiro vírus. Um vírus que tem pedacinhos de vírus de ave, mas que infecta seres humanos. E o que isso faz? Faz com que o vírus ele seja muito mais forte e tenha mecanismos muito mais eficientes de evasão ao sistema imune. Porque é como se fosse um vírus que o sistema imune olha assim e faz, nossa, nunca vi isso. E aí, muito mais difícil de desenvolver uma resposta contra ele, tá? E aí, isso aconteceu com a gripe aviária, com a gripe suína, né? O vírus influenza, ele é campeão em fazer isso. Tanto é que o vírus influenza foi responsável por várias pandemias, né? E todo mundo pensava que a próxima pandemia seria de influenza. Mas aí veio o coronavírus e nos surpreendeu. Tudo indica que o coronavírus, houve essa variação genética, essa recombinação dentro de morcegos. Ao que tudo indica, vírus humanos e vírus animais, até talvez coronavírus de morcegos, já que os morcegos, eles são recipientes para uma série de coronavírus e esses coronavírus não fazem nada com o morcego, mas eles são portadores desses coronavírus. E aí, o coronavírus humano se encontrou com algum outro coronavírus, tudo indica, dentro de um morcego, ou talvez de um pangolim, mas os estudos sugerem que o mais provável tenha sido um morcego. E houve essa recombinação. O material genético de um juntou com o material genético do outro, formando o material genético
totalmente novo. Isso fez com que surgisse um coronavírus diferente de tudo que a gente já conheceu. Coronavírus antes, gente, não fazia nenhum problema, não tinha nada, tinha um resfriadozinho. Agora, coronavírus está matando loucamente ao redor do mundo, né? Há estudiosos que dizem que talvez essa pandemia ela chegue a 4 milhões de mortes, 5 milhões de mortos em todo o mundo. Isso é muito. Dê uma estudada nas pandemias passadas e vejam quantas pessoas morreram, para vocês terem uma ideia do quão sério é essa quantidade de mortos, tá? E como é que ocorre o mecanismo no caso da evasão à apresentação do MHC? Então, aqui, ó, percebam que é a mesma imagem que eu mostrei anteriormente, né? Então, você tem a proteína, ela é degradada pelo proteossomo. O proteossomo pega os peptídeos, leva para TAP leva para dentro do retículo endoplasmático, que une com um MHC classe 1 que apresenta na superfície. Aí, um dos mecanismos de evasão é simplesmente fazer com que o proteossomos não funcione. E aí, a proteína não é fragmentada, e aí você não tem o resto do processo. Outro mecanismo é bloquear a TAP, para que os peptídeos não consigam penetrar dentro do retículo endoplasmático. Outro mecanismo é bloquear a síntese de MHC ou reter esse MHC, e aí também você não vai ter a apresentação. Outra é a remoção do MHC classe 1, aí você não consegue produzir esse MHC classe 1. E aí, todos esses processos aqui fazem com que o MHC classe 1 não seja expresso. Mas aí você está pensando, professora, mas quando o MHC classe 1 não é expresso, a gente tem natural killer. Natural killer vai lá e mata a célula. Mas aí os vírus, eles vão além e eles pegam e fazem o quê? Um inibidor. Ele é uma isca. Ele engana a natural killer. Ele é apresentado na superfície. Natural killer olha para ele e pensa, eita, é MHC classe 1. Mas não é não. É só um inibidor de natural killer. E com isso, essa célula, ela não é destruída, tá vendo? Então, os vírus têm vários mecanismos para tentar evadir o sistema imunológico e continuar com a sua infecção viral. E o livro que eu sugiro para o estudo dessa aula é a Imunologia Celular e Molecular. Sempre estudem pelo livro, porque o livro vai aprofundar o conhecimento de vocês, tá? Grande beijo, nos encontramos na próxima aula.